Tá. Algum varão abençoado faz uma oração para a gente começar a aula de hoje, por favor? Posso orar? Grandioso Deus, graças te damos, ó Pai, por mais esse dia, por mais um momento onde estamos aqui, aprendendo a sua palavra, que possamos estar compreendendo bem essa grandiosa carta que foi deixada para nós e que possamos estar não somente aprendendo, mas também aplicando esse conhecimento em nossa vida. Nos abençoe, Senhor, nesse dia de hoje, cuide de nós. Em nosso Filho Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá. É a nossa quinta aula de Apocalipse. Vamos falar hoje sobre a quarta chave deste livro. Alguém lembra quais são as outras chaves? A primeira chave... Símbolos. Perfeito. Apocalipse foi escrito em símbolos. Essa chave vai ser muito importante para a aula de hoje. Quando a gente for abordar o tema, vocês vão entender por que é tão importante. Segunda chave? Apocalipse ocorrerá em breve. Perfeito. Como a Mary disse aqui, são profecias a curto prazo, debatível quanto ao finalzinho ali do 19 ao 22, mas quando a gente chegar lá, a gente discute por que é debatível se isso é curto ou longo prazo. E a terceira chave é? Uma carta de conforto. É uma carta de conforto, perfeito. A Mary tá respondendo aqui, só que ela tá falando em minúsculo, então fica difícil de ouvir. Mas vamos lá. A quarta chave é: Apocalipse identifica o dragão e as duas bestas. Um dos principais tópicos que a gente tem no livro de Apocalipse, que causa muita polêmica, é a primeira e a segunda besta. O dragão não, porque o dragão é bem explícito o que ele é ou quem ele é no livro de Apocalipse. Mas a primeira e a segunda besta sempre surge muito debate sobre quem poderia ser, quais são as influências, principalmente quando interpretamos de maneira errada. Principalmente quando escolhemos fazer uma interpretação onde podemos fazer de maneira mais livre. E é justamente sobre isso que a gente vai abordar hoje. O próprio livro de Apocalipse já identifica quem são as duas bestas. Devemos lembrar, principalmente sobre a primeira e a terceira chave. Primeira chave, se tratando de que é um livro simbólico. Então, aqui não temos literais bestas, uma que vai sair do mar, outra que vai sair da terra. São símbolos. Ok? E o segundo ponto que é sobre se tratar de algo para os cristãos que estavam sendo perseguidos. Aqueles que receberam essa carta teriam que lê-la, tá certo, e teriam que compreender sobre o que se falava, sobre o que se tratava. A gente vai começar a leitura, quem tiver com a Bíblia fácil aí, abre em Apocalipse 12, a gente vai ler os versículos 3 e 4, facilitar a nossa vida. Eu leio. É 12, Por 3, favor. 12, 3 e 4? Isso. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão, vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Perfeito, muito obrigado. Aqui é a primeira vez que a gente tem uma citação direta sobre o dragão no livro de Apocalipse. E nós vemos que ele já vem com uma imagem de certo poder e uma certa autoridade, é algum tipo de governo. Nós vemos que tem 7 coroas, isso traz a ideia de realeza. Então, a gente vai abordar muito melhor sobre o que é o dragão, sobre a descrição do dragão lá quando a gente chegar no capítulo 12. Então, sinto muito, vocês vão ficar em dúvida sobre muitos dos símbolos que estão aqui. Porque se eu entregar agora, não faz sentido a gente estudar Apocalipse 12 depois. A gente vê também que tem um poder limitado. Uma vez que
participação especial. É. Tá, agora a gente pode voltar, pode despausar a gravação. Tivemos participação especial dos cães da Mary. Mary e seu canil. Aproveitando, foi citado aí nessa pausa que a gente teve, o Jornada pela Bíblia. Eles são parceiros nossos em Cristo, amigos nossos, que tem ótimo material sobre Apocalipse também. Claro, não vou falar para vocês quais posts são, senão vocês não vão participar do estudo. Mas eles são grandes irmãos em Cristo e eles têm ajudado muito a Irmandade a desvendar a Bíblia. O Renato, o professor de terça-feira, e o Cado, que já foi nosso professor também, eles são os responsáveis por aquela página. Recomendo muito, é muito bom para quem está acompanhando aí do YouTube. É, é bem interessante. Até quem não segue aqui, dentre nós que estamos ao vivo, recomendo que sigam. Voltando. Eu tinha falado que tinha arrastado um terço. Foi aí que eu parei, né? Essa simbologia de um terço, ela traz que é uma parte de algo. Ou seja, tem um poder limitado, um poder muito limitado. E que é dividido. É um poder que não é centralizado. É algo que precisa de muitos quês para funcionar. Quando a gente chega lá no versículo 9, está escrito assim: o grande o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Vamos pausar aqui. Alguém abre a Bíblia lá em Gênesis 3 para a gente, por favor? Gênesis capítulo 3. Calma aí que eu vou conseguir abrir. Uhum. Eu me perdi. Calma aí. Pode ser versículo 14. Marcador de teclado. Ou, não, melhor. Gênesis 3, 1. Tá, só? Sim. Beleza. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Perfeito, muito obrigado. Para quem conhece a narrativa, Gênesis 3 está tratando sobre a queda do homem, o primeiro pecado. E a serpente é trazida como o enganador. É trazida como aquele que faria o homem cair na tentação de comer do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, e então se tornaria pecador. A gente continua a leitura do versículo 9 e diz: voltando, ela é a antiga serpente chamada Diabo, isto é, o enganador, ou Satanás, isto é, o acusador, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Quando a gente está falando sobre Apocalipse 12, quando a gente está falando sobre o dragão, a identidade do dragão é clara e explícita no próprio texto. Estamos tratando de Satanás. Não tem nenhuma margem para interpretação. O próprio texto é muito claro. E ele deixa uma outra coisa muito clara. Satanás tem um poder limitado. É um governo limitado. Por mais que tenha um certo poder, não é um poder completo. É apenas um terço, a gente poderia dizer. Agora vamos tratar sobre as duas bestas. Prometo para vocês que serei o mais sucinto possível e vou evitar qualquer tipo de piadinha, tá? A primeira besta, vamos ler Apocalipse 13, do versículo 1 ao 10, e a gente vai tratar em partes esse texto, tá bom? Alguém lê 13, do 1 ao 10, por favor.
Posso ler? Viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como os de urso e a boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinham dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém é de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Perfeito, muito obrigado. Vamos lá. Vamos tratar em partes esse texto. Eu quero primeiro que a gente repasse do versículo 1 ao 3, que é a primeira vez que a gente tem um contato com a primeira besta. Onde está escrito: viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. Vamos segurar aqui. O versículo 1, ele já traz uma similaridade muito grande com o dragão, com Satanás. Nós vemos que, assim como o dragão, tem 7 cabeças e 10 chifres. Li certo? Li certo. E tinha coroas também. Ou seja, tem uma certa similaridade com Satanás. Agora, que similaridade é essa? Que função é essa que tem parecida com Satanás? Nós vamos ver na leitura. Vamos seguir aqui. Vamos pular para o versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Aqui nós já temos a primeira dica bem clara sobre quem pode ser a primeira besta. É alguém que trabalha com Satanás, que tem um certo poder que lhe foi dado e que governa sobre todo tribo, povo e nação, sobre todo mundo conhecido. Para o povo do primeiro século que leu isso, fácil. Muito fácil. Mas a gente não vai matar agora. A gente vai lá para o Velho Testamento. Vamos abrir em Daniel 7. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Pode ler, querem ler aqui. Dá para ouvir? Uhum. No primeiro ano de Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões lhe passaram pela mente, quando estava deitado na cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Na minha visão, durante a noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei, em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu a mente de homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca entre os dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levanta-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal, que se parecia com um leopardo.
Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão durante a noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava as suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Tá, calma aí. Ah, o 8 também, né? Enquanto eu considerava os chifres e outro chifre pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Perfeito, muito obrigado. Vocês perceberam que esse texto que a gente leu aqui de Daniel tem uma similaridade muito grande com o que nós lemos em Apocalipse, na descrição da besta? É trazido esse híbrido, são trazidos muitos híbridos de animais, um bicho parecido com um leão, com asa de águia, um que parecia com um urso, ou outro que tinha dentes de ferro, ou chifres com os olhos. Isso é algo clássico, podemos dizer assim, da literatura escatológica, ou da literatura apocalíptica, leia como você quiser. E nós vamos ver que no próprio texto aqui de Daniel 7 já nos é trazida a interpretação da própria visão que Daniel teve, porque eu imagino que seria um pouco aterrorizante ver, por exemplo, uma besta que devorava e pisoteava o que sobrava. Ou, enfim, eu pessoalmente entraria em pânico e falaria: Meu Deus do céu, o que você está fazendo eu ver? Vamos ler agora, Daniel, ainda no capítulo 7, vamos ler do versículo 15 ao 23. Pode ler. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me essa interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres à sua cabeça, e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Perfeito. Só um momento que vai ter show agora. Não teve show. Achei que os cachorros iam entrar em pânico que o Wagner chegou, mas nada. Vamos lá. Vamos dar um foco aqui. Foi só falar. No versículo 23, vou ler novamente. Ele me deu a seguinte explicação: O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Só um momento.
Tá, aqui tem mais participação especial dos cachorros do que lá em casa. Alguém sabe sobre quais 4 reinos o texto se refere aqui? Menos você, Mary. Você tem na sua Bíblia de estudo tá fácil ali. Babilônicos, medo-persas, gregos e romanos. E a Bíblia? Perfeito. Não, o Guilherme só é inteligente mesmo. Menino é só sabidinho. Vamos lá. Nesse texto, a mesma besta que destruía e guerreava com os santos, olha que importante a gente ter isso em mente. Guerreava com os santos. Vamos pular lá para o versículo 5. Vamos ler do 5 ao 8. Está escrito assim, no capítulo 13 de Apocalipse, voltando. Apocalipse 13, de 5 a 8, diz: A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Perfeito. Então, a gente associa o texto de Daniel ao texto aqui de Apocalipse, porque a gente está tratando uma literatura praticamente idêntica. É como se João pegasse lá no Velho Testamento e copiasse o que foi escrito em Daniel. Ou melhor, é como se Deus revelasse para ele que ele deveria escrever como foi escrito lá em Daniel. Então, para o cristão do primeiro século, que tinha plena consciência desses textos, tinha uma certa familiaridade com o texto, eles iriam ler, iriam entender. Ok, se trata de algo que é referente a esse 4º reino, que nós sabemos que é Roma. Mas, vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 17, vamos ler versículo 3 e depois o 9 e 10. Apocalipse 17, versículo 3, quem quiser ler. E outra pessoa lê pra gente o versículo 9 e 10. Posso ler 17:3? Exato. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Obrigado. E alguém lê o versículo 9 e 10 pra gente, por favor. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe e outro ainda não surgiu. Mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Perfeito, obrigado. Quando a gente chegar lá em Apocalipse 17, a gente vai analisar muito mais a fundo sobre esse texto, e uma coisa que a gente vai perceber essas 7 colinas e esses 7 reis se refere a Roma. As 7 colinas são 7 colinas que geograficamente estão em volta da cidade de Roma, ok? Tanto é que essa mulher, no versículo 5, é identificada como mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Quando a gente for estudar isso, a gente vai ver que se trata claramente de Roma. A gente não vou dar os porquês, porque a gente vai ter uma aula só para isso. Senão, não tem por que a gente estudar Apocalipse junto, né? Eu taco tudo para vocês e vocês não precisam fazer nada. Mas, aqui a gente está vendo que tem uma relação com Roma também. Então, para o cristão do primeiro século, juntando todas essas informações, é blasfema, guerreia contra os santos. Meu Deus. Eu escrevi alguma coisa para minha cola, mas eu não consigo ler porque minha letra é muito feia.
Mas trabalha para Satanás, tem características de Satanás, tem poder sobre o mundo inteiro, tem relação com a quarta criatura, a quarta besta lá de Daniel 7. A gente chega a uma conclusão. E que conclusão é essa? Vou deixar na mão de vocês. Quem é a primeira besta? É Roma. Império Romano. Império Romano, perfeito. Vamos diferenciar Roma de Império Romano. Roma, cidade, Império Romano, totalidade do Império, tá bom? Importante a gente ter isso em mente, porque Roma tem outro papel muito importante no livro de Apocalipse que a gente vai estudar mais à frente. Então, temos explicitamente citado que a primeira besta se trata do Império Romano, ok? Ficou alguma dúvida sobre isso que a gente tratou aqui agora? Então, perfeito. Temos duas opções surgindo, três opções surgindo. Ou eu sou um professor muito bom, vocês estão entendendo muito bem. Não aposto muito nessa. Segundo, ou sou um professor mediano e estou conseguindo explicar bem, possível. Ou terceira, que vocês estão mentindo para mim. Prefiro acreditar na segunda. Vamos lá. Vamos tratar agora da segunda besta. Quem tiver com a Bíblia fácil, ainda em Apocalipse 13, vamos ler do 11 ao 18. Alguém abre para a gente ler Apocalipse 13, versículo 11 ao versículo 18. Então vi. Perdão. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo dos céus. A terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Tá, perfeito. Vou só ressaltar uma coisa muito importante do versículo 18. Não vou explicar o 666 nessa aula, tá bom? Vamos tratar do 666 ou 616, que a gente vai entrar nessa polêmica depois, quando chegarmos na aula de Apocalipse 13. Então, você que está muito curioso, ele vai falar sobre o 666. Não vou. Sinto muito. Você queria fazer algum comentário, Mary? Esse NVI aqui, o versículo 12, ele fala assim, quando fala, exercia toda a autoridade da primeira besta. A trilogia da iniquidade agora está completa. A besta que saiu da terra está sujeita à autoridade da besta que subiu do mar. Está esta sujeita ao dragão, Satanás, o poder secular. E ao meio termo religioso, ou Satanás, o anticristo e o falso profeta, juntam-se contra a causa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá, muito obrigado. Muito bom. Vamos lá. Aqui na segunda besta, nós vemos que ela também trabalha para Satanás, ou com Satanás. Como nós vimos, a primeira besta, e como a Mary muito bem falou, está sujeita ao poder da primeira besta. Ela fala como o dragão, ou seja, tem um falar enganoso, tem uma malícia na fala que ganha o coração dos homens. E, pelo visto, a gente vê que ganha bem fácil, né?
a gente vê que exercia toda a autoridade da primeira besta em nome da primeira besta. E fazia a terra e seus habitantes, isso é, aqueles não cristãos, os habitantes da terra em Apocalipse são tratados como os não cristãos, tá bom? Eu acho que isso é válido a gente ressaltar aqui na aula. E faziam, essa segunda besta fazia adorarem a primeira besta. E tudo que ela fazia. A ponto de que esse poder que ela tinha trazia até falsos sinais, falsos milagres, assim como a primeira besta. Sinais enganosos. Era como, de fato, um falso profeta. Pode falar. Quando fala aí no versículo 13, 14, que fala, ela enganou os habitantes da terra, ela seduz. Isso me lembra as aulas de provérbios que a gente está tendo, que realmente o tempo inteiro o homem tem que tomar cuidado com a mulher que seduz. Uhum. Mulher entre aspas, né? Perfeito. Sempre as mulheres. A gente vê também que a primeira e a segunda besta, elas existiram ao mesmo tempo. Isso tira qualquer interpretação que possa vir a falar que a primeira besta já veio, a segunda besta ainda vai aparecer. Porque o texto deixa bem claro que as duas coexistiam. Porque enquanto a primeira besta estava atuando, a segunda besta enganava os habitantes da terra para que eles adorassem as ações da primeira besta. Então, ao mesmo tempo que a primeira besta reinava, a segunda besta doutrinava, podemos dizer assim. A gente pode ver uma coisa muito interessante quando a gente olha agora a parte histórica. Éfeso tinha um templo. Alguém sabe que templo era esse que tinha em Éfeso? De Afrodite? Também, mas não é. Sim, mas não é a resposta que eu quero ouvir. Era do Domiciano. Perfeito. Era o templo de 3 imperadores romanos. Eu não lembro o nome do primeiro, mas eu sei que o segundo é Tito e o terceiro Domiciano. Domiciano, como nós falamos, ele foi o que intensificou a perseguição romana aos cristãos. Começa com Nero, claro. Vespasiano, isso. Ele é o primeiro, um dos primeiros, na verdade, imperadores romanos que passam a ser adorados. O segundo, mais adorado, assim podemos dizer, é Tito. Não Tito o da Bíblia, tá? Tito era um nome bem comum da época e era um nome que trazia até uma certa influência. Do latim Titus, que traz uma ideia de alguém grande, alguém poderoso. Mas o terceiro é Domiciano, que é o que estava reinando na época. E ele é o primeiro Deus vivo dentre os imperadores romanos. Ele obrigava e ele fazia questão de que todos o adorassem, como de fato se ele fosse um Deus vivo. Então nós temos aqui já palavras blasfemas saindo da parte de Domiciano. Palavras blasfemas. Blasfemas. Se fosse blasfemas, teriam acento circunflexo na letra E. São palavras blasfemas. A gente entra na questão gramatical depois, tá bom? A gente vê que essa besta, ela tinha um poder que lhe foi dada pela primeira besta. Ela era completamente dependente da primeira besta para que ela pudesse operar. Então, vamos juntar as peças. Ela fazia as pessoas adorarem a primeira besta. Tinha uma certa influência muito grande e o povo de Éfeso, que é um dos que receberam as 7 cartas, conseguiria entender perfeitamente sobre o que se tratava. Se a primeira besta, que é o Império Romano, caísse, ela iria cair também. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que é a segunda besta? Há quem diga que sou eu, né? Porque é uma ferramenta de Satanás. Aqueles que conhecem... É uma piada muito interna. Eu acho que
Eu falei que não ia fazer piadinha, mas é uma piada muito interna. Aqueles que a entenderam, ótimo. Depois, se não entendeu, manda mensagem no privado, eu explico. Quem A seria essa segunda segunda besta, besta? a seita dos adoradores, ou Perfeito. A imperadores seita também. de louvor aos imperadores, que obrigava as pessoas a se marcarem, podemos dizer assim. A marca é muito importante porque a gente vai ver no capítulo 14, quando chegarmos lá, sobre os marcados por Deus, ou selados, né? O símbolo de estar marcado na mão direita ou na testa representa que há um dono. Então, fala. Isso te faz lembrar de Deuteronômio capítulo 9, capítulo 6, quando Deus fala que a gente tem que estar com a palavra de Deus amarrada, colocada na testa, Uhum. amarrada no braço. É uma semelhança. Para os judeus fazer sentido tudo Sim. isso daí. Sim, para o povo de Deus que recebeu a carta na época, faria muito sentido trazer essa imagem de estar marcado, estar associado a algum Deus ou estar associado a alguma crença. Tanto é que, enfim, não é o tema, mas a questão da tatuagem no Velho Testamento era muito atrelada à questão de trazer símbolos de outros deuses. Mas eu não vou entrar no tópico porque a gente não está falando, não está tendo uma aula sobre ética cristã ou algo assim. Mas a segunda besta, quando a gente vê primeira besta no livro de Apocalipse, pode anotar do lado, Império Romano. E quando virmos a segunda besta, pode anotar, seita de louvor aos imperadores. Não existe um sem ter o outro. E dois estão submissos ao poder limitado de Satanás. Ou seja, tem um poder mais limitado ainda. É como se o dono de uma empresa colocasse 2 gerentes e esses 2 gerentes tivessem encarregados. Então o poder vai ficando cada vez mais limitado. O encarregado não consegue mandar ou desmandar. O gerente até consegue alguma coisa. E o dono da empresa manda. Mas se o governo pegar e falar, chega, acabou. Para o povo do primeiro século, vamos dar ênfase na terceira chave, que é para confortar os cristãos perseguidos. Eles tinham que entender que esse poder limitado estava sendo transmitido, o poder limitado do dragão estava sendo transmitido de maneira limitada para essas 2 bestas. Então, todo esse terror que iria trazer seria passageiro. Não seria algo definitivo. Tanto é que nós vamos ver mais à frente, acho que no capítulo 18, nós vemos a queda da Babilônia. Eu acho que é 18 e 19. Enfim, nós vamos ver que eles são... O poder limitado cai. Ou seja, o conforto para o cristão do primeiro século era saber que o verdadeiro poder estava do lado deles. João 16:33. A gente vai ter que abrir porque a Mary comentou aqui. Vamos abrir lá em João 16:33. Está escrito... Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Muito bom, obrigado. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de ser, ele tem o poder para derrubar as bestas e o dragão. Nós vamos ver durante o nosso estudo que Jesus é identificado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está acima de qualquer poder, qualquer autoridade. Nós temos algumas referências ao dragão, alguns outros nomes que são dados durante a Bíblia, fora a grande serpente e fora o enganador. Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E isso nos traz uma importante lição sobre o inimigo. Pode ler. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, fugindo e procurando a quem devorar. Perfeito. Vocês já viram aqueles vídeos de leões caçando ou
como eles caçam, eles são muito sorrateiros, eles são muito inteligentes na caça deles. Eles se posicionam da maneira correta, esperam a presa passar no momento correto, porque aí eles conseguem atacar. Mas o inimigo tem um poder tão limitado que ele alerta antes de atacar. Ele está como um leão que ruge. Só cai na dele quem quer. Como a Mary diria, porque é um goiaba. O poder do dragão é limitado. E esse poder limitado foi transmitido às duas bestas, de maneira limitada. Então, você imagina o conforto que isso traria para quem estava sendo perseguido pelas bestas. Saber que eles têm, sim, um grande poder e que, claro, dominam sobre o mundo, que era um mundo conhecido, e toda tribo, povo, nação, língua está sob o domínio deles, mas podem ficar tranquilos, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores iria derrotá-los. Quando nós chegarmos nesse ponto do estudo, nós vamos ver que não é uma derrota épica, não é um épico, uma grande batalha nos céus, é muito rápido. No momento estão, no momento não estão mais. No momento estão fortes e perseguidores, no outro momento nem sequer tem mais poder. E isso nos traz um ponto muito importante. Todos os reinos, reis, poderes neste mundo são limitados. E eles acabam. Para o cristão do primeiro século era necessário saber disso. Eles precisavam saber que toda a perseguição que eles estavam passando era algo passageiro. E que Deus traria a sua justiça no momento correto. Lembra que a gente leu em Apocalipse 6 na última aula? Foi na última aula? Que a gente leu Apocalipse 6 do 9 ao 11, se eu não me engano? Vocês se lembram sobre o que fala o texto? Lembro, sobre os selos. Perfeito. Legal. Mas o Eu que nem que precisei diz? abrir a Bíblia. Versículo 10, principalmente. Aí você quebra. Eu entendo como contexto geral da carta. Assim, eles clamavam em alta voz, até quando o soberano santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Perfeito. A espera de todo cristão era saber quando que a justiça seria trazida. Porque quando nós vemos esse selo sendo aberto, vemos o sangue dos santos inocentes sendo derramado. Na verdade, são as almas embaixo do altar, desculpa. E eles estão clamando: até quando, Senhor, você vai esperar para vingar o nosso sangue que foi derramado? E quando nós levamos nesse contexto, podemos entender, e juntamos ao que estamos vendo nessa chave, e juntamos a última chave, que foi escrita para confortar os cristãos, nós entendemos que até esse poder limitado passar, até quando eu, Deus, disser, acabou. Quando Deus permite, acontece. Quando ele não permite, acaba. Quer falar alguma coisa? 1 Coríntios 10, 13. Não há nada que você vá passar que você não possa suportar. Uhum, Porque Deus te permite passar. uhum. E uma coisa que, quando você vai ficando mais velho, né? Fisicamente falando e espiritualmente, você aprende que a sua atitude com relação aos seus problemas pode ser uma forma de ajudar o seu próximo também a enfrentar esses problemas até menores. Uhum. Então, por exemplo, você não tem a geladeira funcionando porque os goiaba não entregaram a geladeira, você usa o cooler com gelo ou vai na casa do vizinho. É simples. Me pareceu muito pessoal o problema. Tá sem geladeira aqui, por isso que ela diz isso. Mas sim, o cristão vai enxergar os problemas, se ele estiver firme no Senhor, não de maneira desesperado. Ó céus, o que eu vou fazer? É o fim do mundo. Não, nós devemos ter certeza de que isso é passageiro. E de que, como diz Romanos 8,18,
tenho como certeza que nenhum dos males deste século são comparáveis com a glória que há de ser revelada em nós. Então, para o cristão, não só agora, mas principalmente do primeiro século, que é quem recebeu essa carta, eles deveriam ter esse conforto. Por mais que Apocalipse já identifique para eles quem era o dragão e as duas bestas, por meio de símbolos, e que a ação deles iria se intensificar em breve, eles seriam confortados. Porque Deus é um Deus de todo amor, iria trazê-los tranquilidade nisso. Dúvida. Ah, A maioria das cartas já tinham sido escritas quando foi escrito Apocalipse. Então, a maioria dos irmãos já tinham recebido essas cartas, teoricamente falando, entre as suas congregações. Então, na verdade, o Apocalipse seria mais um livro para encorajar e fortalecer os irmãos a continuarem firmes. Um resuminho mais ou menos assim. a gente vai entrar no âmbito teológico um pouco complexo, porque a gente tem ali no segundo século os patrícios da igreja, ou seja, aqueles primeiros irmãos que começaram a registrar as coisas, falando sobre a circulação de muitas cartas. E algumas só foram passar a ser citadas no final do segundo século, começo do terceiro século. Mas, provavelmente, a única igreja que tinha acesso quase que ilimitado às cartas, provavelmente seria a igreja de Éfeso e a igreja de Tiatira. Porque a gente sabe que as duas são citadas anteriormente. Talvez... Tiatira não, Laodiceia. A gente sabe que as duas tinham acesso às cartas. De resto, participação especial. A gente não tem muita certeza, tá? Enfim, mais alguma dúvida, pessoal? É importante ressaltar, as dúvidas acrescentam na aula, tá? Não só eu, como o Guilherme, o Matheus, nós somos estudiosos da Bíblia, e muitas vezes uma dúvida que eu não vou saber responder, talvez o Matheus ou o Guilherme saibam responder, ou às vezes a Letícia, qualquer um daqui, na verdade, consegue responder bem essas perguntas. Nós podemos resolver as perguntas e agrega na aula. Às vezes o pessoal que está vendo a aula depois gravada está com alguma dúvida, que é a dúvida que você está tendo e você não está falando aqui no ao vivo. Eu falei que a gente não vai abordar isso nessa aula. Sobre as 7 cabeças e os 10 chifres, será abordado quando entrarmos no estudo de Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Mas eu falei um pouco, se você prestou atenção, eu dei uma leve pincelada no assunto. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Críticas, deixa depois. Ameaças, pode mandar para a Mary ou para o Guilherme. E o Pix eu passo depois a chave. Enfim, pessoal, caso não haja nenhuma dúvida, nenhum comentário, vou pedir que um varão abençoado faça uma oração para nós e nos vemos novamente semana que vem. E pulem longe dos bloquinhos de carnaval. Vamos orar. Pai soberano, graças ao Senhor por esta aula, graças ao Senhor por esta manhã, graças ao Senhor pela vida de todos que estão aqui, meu Pai. Que nós possamos aprender cada dia mais sobre Sua palavra, entender este livro tão discutido hoje em dia, com tantas interpretações, Pai, que possamos entender de fato o que é este livro, como nós estamos aprendendo agora. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar conosco, cuida do resto desse dia, meu Pai. Cuida da vida de todos aqui, por favor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não sei se vamos ter aula semana que vem. Vai ter aula normal, Guilherme? Amém. Cada um com seu cada qual. Não. Eu digo aula de provérbios porque o senhor é o professor, né? Eu sei que terça-feira vai ter o recesso da aula do Renato. Então, se der quórum, quem sabe? Só topar, eu topo. Então, vambora. Até onde eu sei, a palavra de Deus não reconhece feriados. Mas... Nossa, falando verdadeiro.